Olá, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, a graça e a paz do Senhor, Shalom. Que bênção maravilhosa saber que você está aí curtindo mais um vídeo do canal Na Ponta do Altar. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você conhecimento bíblico, histórico e cultural. O nosso desejo é esse aqui, olha, colocar a Bíblia em ação, pois ela é o nosso livro de referência, é a principal fonte de pesquisa que nós usamos para desvendar todo esse mistério do crescimento da humanidade, da origem dos povos, das nações, da forma que nós conhecemos no dia de hoje. Claro, hoje de uma forma muito organizada, mas nos tempos antigos não era assim e nós precisamos conhecer essa história. Afinal, nós fazemos parte dela porque nós somos descendentes desses povos, muito distantes, mas nós somos também descendentes deles. Afinal, Deus havia destruído toda a terra, todos os animais e toda a vida humana ali com o dilúvio. E após esse dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles vão povoar novamente toda a terra, dando origem a todos esses povos da forma que nós conhecemos no dia de hoje. Hoje eu quero falar especialmente sobre judeus e árabes. Bora lá para mais um estudo do canal? Eu quero focar hoje especialmente na genealogia de Sem. Quem era Sem? Era um dos filhos de Noé, após o dilúvio. Através da geração de Sem, da sua genealogia, que vai começar a desenvolver um povo de fala hebraica, conhecidos como mais lá na frente como os hebreus. Então, através de Sem, o povo vai desenvolver, vai encher novamente aquela região de muitas pessoas. Vocês lembram que lá no comecinho do capítulo 11 de Gênesis, vai falar sobre a Torre de Babel, a confusão de línguas, os povos se separando, tornando apenas, todos os povos, havia apenas um modo de falar, segundo Gênesis capítulo 11, versículo 1. E ali quando Deus ele espalha os povos pela terra, a geração de Sem vai começar a espalhar pelaquela região do Oriente Médio, conhecido no tempo antigo como a Mesopotâmia ou Crescente Fértil. Vão se desenvolver naquela localidade os descendentes de Sem, e através das suas gerações que vão vir após, vai nascer um homem chamado Éber, conforme está relatado lá em Gênesis capítulo 11, versículo 14, Salá gerou Éber. E segundo historiadores, arqueologia e também alguns teólogos, foi através deste Éber que iniciou a fala hebraica. Olha que interessante, nós temos um pouco antes a Torre de Babel, as pessoas falando somente um tipo de língua, são a geração de Noé, de Sem, Cão e Jafé. Eles estão ali intentando levantar uma torre até o céu, sob o comando de um dos seus descendentes, Nimrod. E ali Deus vai confundir a língua desses homens e eles vão começar a se espalhar por toda a terra. Mas a geração o povo de Sem, eles vão permanecer ali na região do Crescente Fértil, no lugar que nós conhecemos hoje como Oriente Médio. E através de Sem vai nascer Éber, e através de Éber a língua hebraica vai começar a ser difundida e também vai dar início ao povo conhecido como o povo hebreu. Lá antes do tempo de Moisés, do tempo dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, eles são conhecidos como hebreus. Até Isaac e uma parte ali da vida de Jacó como hebreus. Mas logo em seguida eles vão ser conhecidos como israelitas e lá na frente como judeus. E hoje como a nação de Israel que nós conhecemos ali, o Estado judeu. Então é muito importante nós sempre analisarmos as genealogias na Bíblia, porque sempre vai ter um nome ali que vai fazer a diferença. Olha aí, um nome escondido lá no versículo 14, pequenininho o versículo, mas fala sobre Éber. Então, a partir do Éber vai nascer a geração hebraica, o povo hebraico, e um pouco mais na frente, nas próximas gerações,
também vai nascer um homem que tem 3 filhos. Olha que coincidência. Noé com 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e agora vai Terá também 3 filhos. Terá, o nome dele é Terá. Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. E através de Abrão que os judeus eles vão ser um povo escolhido. Aliás, ali os hebreus eles vão ser um povo escolhido por Deus, porque no capítulo 12 em diante mostra a promessa de Deus feita a Abrão. Mas antes disso, eu quero falar sobre o versículo que vai falar aqui sobre Terá. Olha que interessante. Aos 70 anos, Gênesis capítulo 11, versículo 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Então está aqui no meio um nome muito importante para o povo hebreu e para o judaísmo e também o povo árabe nos dias de hoje. Abrão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus ele chama este homem e faz uma promessa para ele. Conforme Gênesis capítulo 12, que nós precisamos ler para você entender. Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Essa passagem é tema de muitas ministrações, muitos estudos e tem até músicas que são cantadas fazendo referência a essa chamada de Abrão. Até aqui ele chama Abrão. Lá na frente Deus vai mudar o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. E Abrão, ele aceita essa proposta de Deus. Só que tinha um problema, a sua esposa é Sarai, e a Bíblia diz aqui que ela era uma mulher estéril. Como que uma mulher estéril vai gerar um grande povo? Só através de um milagre de Deus, mas Deus vai fazer esse milagre. Isso é que é muito legal, né? Isso é muito interessante, é maravilhoso. Nós vemos o agir, o operar de Deus no comando de toda a humanidade, na criação dos povos, no desenvolvimento. É maravilhoso saber que Deus ele está sempre no comando de todas as coisas. Ele faz essa promessa para Abraão lá em Gênesis capítulo 12, Abraão aceita e ele começa a peregrinar ali em busca da terra que Deus prometera, já que Deus ele não indicou a terra. Ele disse, vá para uma terra que eu te mostrarei e de lá eu farei de você uma grande nação. E ele continua peregrinando pelos desertos ali da terra prometida, até que um grande problema vai acontecer. Abraão já tinha um problema, a sua esposa é grávida, a sua esposa é estéril, não pode ficar grávida. Agora é necessário descer ao Egito, porque a fome é grande. E para buscar sustento, suprimento para a sua família e para o seu povo, Abrão precisa se colocar diante de Faraó, o rei do Egito na época. Só que havia uma cultura terrível no Egito, onde as famílias nômades, quando chegavam com alguma mulher bonita, Faraó levava para o palácio para fazer sua esposa. Era uma cultura, e Abrão ele já sabia disso. Tanto que lá em Gênesis, capítulo 12, quando a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela terra, Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Olha o versículo 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Olha aí que legal, que interessante. Abraão, ele desce, mas ele vai enfrentar outro problema. Sua esposa é estéril e agora ela vai ser aliciada por Faraó. Faraó vai dar alguns bens, ele vai encher Abraão de bens,
gado, camelos, ovelhas, servos e servas, para ter ali, para que Sarai, a sua irmã, conforme Abraão disse, seja levada ao palácio, e é isso que acontece. Mas como Deus tinha um pacto com Abraão, tinha uma aliança feita com ele, Deus, ele entra na história e vai colocar uma doença lá na corte de Faraó, e eles vão perceber que é por causa da mulher de Abrão que está lá de forma indevida. Então o Faraó chama Abraão, fala com ele por que ele fez isso e despede Sarai com todos os bens que ela já tinha adquirido ali através dos presentes que ela havia ganhado de Faraó, e também algumas servas, e junto dessas servas uma jovem chamada Agar. Eles saem do Egito e voltam de novo a peregrinar pela terra em busca da terra prometida. E no decorrer da história, nós vamos ver lá na frente que tudo vai se desenrolar, mas ao mesmo tempo enrolar. Não é verdade? É isso mesmo. As coisas vão se enrolar cada vez mais para o lado de Abraão, dificultando a sua peregrinação. E logo quando ele sai do Egito, Sarai, ela percebe que ela não tem um filho, e agora ela tem um álibi na sua mão. Agora ela tem uma serva, uma escrava. E naquele tempo era comum as mulheres permitir com que os seus maridos tivessem relação com as concubinas. E Sarai entrega Agar como uma concubina de Abraão para que tivesse relação, e através de Agar, Sarai pudesse gerar ali uma família, ter uma família, e assim a promessa de Deus se cumpriria. Mas não foi dessa forma que Deus planejou para Abraão e Sarai. As coisas começaram a dar errado, pois agora já tem uma mistura de hebreu com egípcio. Lembra lá? Éber, Abraão. Uma informação também muito importante. Onde aparece a primeira vez a palavra hebreu na Bíblia? Gênesis capítulo 14, versículo 13. Quando as pessoas ficam sabendo que o sobrinho de Abrão, Ló, ele tinha sido levado como prisioneiro, eles vão informar. E a Bíblia diz que essas pessoas chegam a Abraão, o hebreu. Pode olhar lá em Gênesis capítulo 14, versículo 13, que você vai ter essa primeira referência da palavra hebreu na Bíblia Sagrada. Beleza? Gente, estamos terminando mais um vídeo. Tem a continuação. É muito interessante você participar, você assistir o outro vídeo, para que você dê sequência ao conhecimento da história. Deus abençoe, um grande abraço, obrigado aí por curtir o nosso canal, e olha, você sempre está na ponta do altar. Um beijo no seu coração.